Fala aí, Marcelo Bogo. Fala aí, Alexandre. Fala aí, Luiz Carlos, meu amigo. Alice. Obrigado, Alice. De antemão, já obrigada por ter aceitado participar dessa live. Oi, Lu. Luciana. Tudo bem, Luciana Santos? Boa tarde. Fala, Luciana Fará. Mary Fernandes. Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado. Esperar um pouquinho para poder o pessoal entrar e vou chamar a nossa querida Alice. Fala, Dulce. Tudo bem, Dulce? Hoje vai ser uma live com a nossa querida Alice. Vai ser muito bom. Obrigada, Dulce. Obrigado a você, meu amor. Com certeza, vai ser ótimo. Anitta, tudo bem? Adorei o vídeo, hein, Anitta? Já vou passar para outras pessoas, tá ok? Pode passar, né, Anitta? Oi, Zolda. Tereza Castanho. Obrigado a você, Anitta. O vídeo é excelente. Adorei o vídeo. Vou te chamar, tá, Alice? Vou deixar aqui a nossa fotinho. Deixar a nossa fotinha aí. Vou chamar a Alice agora, pra gente já ir iniciando devagarzinho o nosso papo. Já vai, Alice, para você. Já te mandei, Alice. Tá? Só você aguardar chegar aí. Pronto. Aí. Linda como E aí, sempre. meu filho? Linda como sempre. Obrigado, Alice. Obrigada. Te agradecer pra caramba. Eu sei que foi para você ficou assim meio ressabiada, né? Mas eu tenho certeza que vai ser um papo legal, vai ser um papo descontraído, porque afinal de contas você é uma ídola nossa, não só minha, mas tem um monte de gente aí que quer conhecer você um pouquinho mais, né? Nós queremos conhecer você um pouquinho mais. Muito obrigado por você ter aceitado, né? Muito legal. Obrigada pelo convite, meu filho. Obrigado a você, Alice. Como eu te disse, Alice, né, quando eu conversei com você, a nossa live é uma live que a gente procura colocar a importância da dança na vida da pessoa. Né? Então é interessante, eu tenho feito live e tenho aprendido um monte de coisa com um monte de gente, porque cada pessoa, né, Alice, acaba tendo uma história diferente. E a gente acha que a pessoa, já quando a gente conhece, acha que a pessoa, né, é dali, e não é, tem uma história toda antes. Então, essa história é que a gente quer saber um pouco, né? A gente vai tentar bater um papo e tal, para você contar um pouco da sua história. E vou avisar para as pessoas que estão aí na live também que essa gravação ela vai ficar lá no YouTube. Quem puder, inclusive, se inscrever lá no canal, YouTube do Marquinhos Copacabana, a gente agradece, que é para a gente poder ter mais gente lá, mais adeptos e tal, que eu acho legal a gente interagir mais um pouco um com o outro. Ô, Reinaldo, tudo bem, Reinaldo? Ô, Sandra, a Sandra também. Tem um monte de gente aí do tango que também está entrando, isso é legal. Então, vai ficar lá no nosso canal registrado, entendeu, Alice? Também, se você quiser, ir lá, você sabe, você pode pegar no canal do YouTube e colocar no seu canal do YouTube também. Então, eu acho que isso tudo é bom, vai ficar para a história. Entendeu? Vai ficar para a história, porque você já está na história. Mas é legal a gente ter uma história também contada pela gente. Eu acho que isso é interessante. Entendeu? Por isso que eu
vou abrir para você agora, você falar. Mas eu sempre peço às pessoas, Alice, para elas começarem um pouquinho mais do começo. Ah, Marquinhos, como é que é isso? Por exemplo, a Alice, ela foi uma criança que estudou, nasceu em tal lugar, você fez isso, entendeu, Alice? Como é que a dança ela entrou na sua vida? Mas eu queria um pouquinho antes, não é lá dentro já, eu queria um pouquinho antes, quando você era criança e tal, onde você nasceu, essas coisas todas, que eu acho que as pessoas, por exemplo, eu não sei, se você disser para mim que nasceu nos Estados Unidos, veio para cá criança, eu vou acreditar, né? Porque eu realmente não sei. Então eu queria que você começasse bem do começo, tá? E você falar o que você quiser, tá bom? Pode começar. Eu nasci aqui no Rio mesmo, sempre morei aqui em Ipanema, e quando criança eu fazia balé. Eu comecei com balé desde pequena, né? Minha mãe me colocou no balé porque eu era meio gordinha, então ela queria que eu fizesse atividade física. Caraca. Então eu tinha que fazer o balé, né? E aí você foi tomando gosto. Depois eu acabei do balé, que não era uma coisa assim que eu amava muito, eu conheci o jazz, né? Que na verdade foi a minha paixão, que eu vivi anos no jazz, né? Desde Dadalauas, cara, eu fazia balé e jazz lá, na Rua dos Oitis, né? Uma coisa muito antiga, né? E lá nessa academia da Dalau, eu fiz aula de jazz primeiro com a Salete Lima, depois com o francês Alain Leroy, e depois eu conheci a minha grande mestra Carlota Portela, né? Que eu conheci lá na Dalau mesmo. E aí comecei a fazer aula com a Carlota, e dali com a Carlota ela começou a fazer um grupo, e a gente começou a viajar para dançar. Eu era garota, eu não tinha nem 18 anos ainda. Tanto que a minha mãe tinha que assinar autorização para eu poder viajar, né? E aí era muito bacana, a gente ia para alguns estados, fazer apresentação. Mas isso você também estudava, você estava em paralelo com a dança, você estava estudando, sim, como claro. toda criança. Estudou, fez o primeiro grau, fez o segundo grau, né? Naquela época, na minha época, era primário, ginásio científico. Aí você fez. Fiz ginásio, fiz científico, estudei aqui no Brasileiro de Almeida, aqui pertinho, que nem existe mais esse colégio, que hoje é faculdade da cidade. Nossa, fui científico, vestibular, faculdade, tudo direitinho, como manda o figurino. Ah, tu fez faculdade também, né, Alice? Você é formada, né? Fiz faculdade, sou formada em educação física. Ah, tá. Eu estou perguntando isso, Alice, por quê? Porque, claro, a gente quer saber, da dança, mas a gente quer um elo. É assim, pô, você foi para a dança, a tua mãe te colocou no balé, então você já tinha também, né? A tua mãe, diga-se de passagem, também já dançava, também gostava de dança, né? Que eu conhecia a sua mãe. Então, eu estou falando isso porque eu sei que a sua mãe, e toda mãe também, ela quer o quê? Que a filhinha dance balé, que o filho vai lutar jiu-jitsu, vai fazer essas coisas, né? E você fez o balé, fez o jazz, se apaixonou e tal, foi na Carlota Portela, você se encontrou. Até então, você pensava em se profissionalizar dando aula de balé, dando aula de jazz? Você pensava nisso, não? Sim, mas eu me profissionalizei. Então, eu acabei fazendo educação física, que na época não tinha faculdade de dança, né? Mas aí, como a Carlota acabou saindo da Dalau e abriu a escola dela, e eu comecei a dar aula na escola dela. Aí nessa época eu já era maior de idade, e ela já tinha um grupo Vacilou Dançou, que eu fazia parte do grupo também. E na escola da Carlota eu fiquei dando aula lá 20 anos, fui coordenadora da parte infantil de lá. Caramba, tá vendo? Todo final de ano, olha, 20 anos fazendo coreografia, eu tinha assim, tipo, 10 turmas. Era assim, final de ano era arrancando os cabelos, fazendo 10 coreografias para adolescente. Você imagina o que é isso? Era de arrancar os cabelos, porque adolescente, peste, né? Era tudo peste. Hoje em dia tá tudo casada, né, com filho, mas eram enlouquecidas. E eu ficava desesperada, porque a Carlota
foi assim, uma grande mestra, grande. Ela é uma mulher muito inteligente e sempre amou o que ela fez. Então, ela foi uma grande professora para mim em todos os sentidos, né? Uma mentora Aprender a mesmo. ser Foi. professora, uma É, mentora, né? sim, claro. Foi E, um e exemplo. ela era muito, muito exigente, né? Então, no final do ano, eu ficava louca, tendo que fazer 10 coreografias, sabendo que eu tinha uma chefe super exigente. Mas todos esses anos valeram super a pena, foi maravilhoso. E aí, depois de 20 anos dando aula de jazz, a minha mãe, por causa da minha mãe, né, eu comecei a aprender alguma coisa de dança de salão. Mas aí a Hum, dança de salão era só uma besteira, né? Assim, porque ela dançava, ela me levava nos bailes, eu comecei a fazer aula com o Naldir, depois com o ah, Gessé. Foram ah, meus primeiros ó, professores, Naldir e para quem Gessé. não sabe, o Naldir é um excelente profissional, né? Ele tem a esposa dele, a Nete, que também é outra excelente profissional. Então, eles estão aqui no Rio de Janeiro. Já tem, eu não sei quantos anos tem, tá? Eu conheço o Naldir há muitos Muitos anos anos, também, é. há muitos anos. Então, Minha mãe que você, ajudou muito eles, né, quando eles chegaram, minha mãe que sim, deu a eles força foram lá e na minha tudo para academia, eles. eu os conheci lá justamente. Uhum. Então, eu queria até mandar um abraço para ele, que as pessoas que não estão assistindo a live hoje, elas vão poder assistir em outro momento. Como eu já disse, lá no nosso Uhum. canal do YouTube, pode assistir também, nós vamos disponibilizar também no Facebook. Então, as pessoas, é sempre bom a gente agradecer, mesmo que não esteja agora, né, online conosco, a gente gosta de agradecer porque são pessoas que são importantes para a dança. Tá vendo? E a Alice conheceu justamente o Naldir e a Nete e foram fazer aula com ele, inclusive com o Gessé. O Gessé, muitos que estão aqui nem conhecem, porque o Gessé ele começou estourando na dança, dançando muito, porque era um garoto muito promissor, mas a vida às vezes leva a gente para um outro lado e tal. E você deve ter conhecido justamente o Gessé nessa época que ele tava no auge, né, Isso, Alice? exatamente, exatamente. Que a minha mãe fazia aqueles bailes dela lá, e aí convidava aqueles meninos todos, e o Gessé sempre estava lá, o Naldir, e acabei aprendendo com eles a iniciação, o samba, bolero, essas coisas, né? Então é por isso que você Mas dança bolero bem, que você participou conosco daquela coreografia, e você também dança samba. isso. Por isso que tu gosta disso. Ah, tá certo, então. Pode ir. Então, mas aí nesse meio tempo, antes disso, eu me lembro que quando começou aquela coisa de lambada, eu achava o máximo dança dois, né? Mas eu dançava sozinho, eu era professora de jazz, eu que mandava, né? Eu era à frente de tudo, não tinha ninguém para me levar. Tanto que isso foi uma certa dificuldade quando eu comecei a dançar, me deixar levar. Porque imagina, eu era a que mandava, de repente eu tinha que deixar alguém me mandar, me levar. Então, isso no início, mas como eu era bailarina, foi tudo muito rápido, né? Mas eu quero contar uma história muito interessante. Quando eu ainda estava na Carlota Portela, eu nem pensava em dançar tango ainda. Uma aluna minha que dançava com Jorge Paulo, que é um. Você conhece o Jorge Paulo, Pô, o Marquinhos? Jorge Paulo, eu Então. conheci Jorge Paulo em 87, quando eu fui dar aula na Marisa, eu já conheci o Jorge Paulo dele dançar tango. Porque ele a Uhum, Mauri e Trajano eram esses poucos que dançavam tango. exatamente. Né? Depois que o Marcinho apareceu, o Marcinho Carreiro, que é o nosso amigo Marcinho Uhum. Carreiro. Então, eu conheci ele quando ele tinha a sala ainda na Álvaro Alvim, que a Marisa dança. Eu Caramba, dava aula lá eu e me lembro. ele tinha aula, ele tinha lá. Por isso, Jorge Paulo pô, meu amigo Gente esses anos todos. finíssima. É. Adoro ele. Então, aí uma aluna minha que fazia aula com ele veio me pedir para eu fazer parceria com o Jorge Paulo. Eu não dançava tango, porque a parceira do Jorge Paulo, que era a Marina, tinha ido embora, Sim, né? sim. Tinha largado de A dançar. Marina, para E quem não sabe, a Marina, ela é mulher do Tunico Pereira. eu não conheço. Mas tu conhece a Marina, não conheceu a Marina? A Marina, sim, conheci de foto, mas não conheci É uma pessoalmente. magrinha bailarina, não é ela? Isso, uma É uma magrinha. bailarina. Ela era bem novinha, ela nessa época. E ela fazia show com ele mesmo. E dançava com ele. E Isso. depois o Kiko dançou com ela também no aniversário dele e tudo. Marina. Só para a galera saber que a Marina, inclusive, ela dá aula de teatro na Cal. E a minha Ah, filha, que legal, a minha não filha, tu sabia. vê como é que as coisas vão se encaixando, entendeu, o Alice? Porque, quer dizer, eu Uhum. conheço um pouco da história da dança no Rio de Janeiro.
Quer dizer, então, muitas coisas que você vai falar aí, eu também conheço, que eu vivi esse momento Claro, aí. E isso até mais do que eu, porque você é muito mais antigo na é, dança de salão do que eu, né? mas é legal essas Eu histórias que você está comecei falando, tarde. que encaixa bonitinho, entendeu, Alice? Porque Uhum. as pessoas pensam, muitas pessoas pensam que o tango passou a existir depois que elas entraram na dança e entraram no tango. E o tango já existia, já, isso, Aí, ó, há muitos anos atrás, há muitos anos, que tinham algumas verdade. pessoas trabalhando por isso. E por isso que eu fiz questão até de É, conversar com você. aqui no Rio começou com Érico e Geusa, né? Não, antes deles, já tinha Ah, Trajano, tinha ah, Trajano, sim, tinha sim, sim, Trajano, tinha sim, sim. Mauri, tinha Leni Fiore. Verdade, verdade. O Trajano foi para Buenos Aires várias vezes. Ele morou comigo na minha casa. E ele me contou Ah, várias que coisas. legal, não O Trajano morou sabia. comigo. Na minha casa, não, que na realidade é uma kitnetzinha pequenininha, o apartamento que eu morava. Uhum, E o Trajano, ele sei, acabou indo para lá comigo, porque ele estava com problema e tal, e acabou ficando lá uns dias lá em casa. Então, ele já dançava já nessa época. Só que sei. a Geusa e o Eric, eles vieram de fora já com um tango já, pô, parceiro É, e tal, um tango já que já deu isso. um Um outro tango momento mais, né, escola, né? É mais de show, uma escola, coisa mais, exatamente é, isso, entendeu? é, Mais acadêmico. Aí o que, que mais aconteceu? Mais acadêmico, é. acadêmico. Então, foi justamente nesse momento foi que o tango também deu uma diferenciada aqui no Rio de Janeiro. E Deu um graças a eles, salto, né? claro. É, Foi. Aí é tinha verdade. Jorge Paulo, que já era mais velho. Tu vê que o Jorge Paulo É, hoje, ele é mais velho do que a gente, Alice. Deve ser mais ou menos 20 anos mais velho. Eu acredito que o Jorge Paulo. Imagine você, naquela época, eu com 20 e poucos anos, ele tinha quase 50 naquela época. E ele já dançava tango, eles já já dançavam tango. dançado, é verdade, Já é dançava. verdade. Então, imagine, para eles dançarem tango um pouquinho assim, eles já deviam estar já na estrada há algum tempo. Não é Pô, verdade? algum tempo, nossa, é verdade. Aí você Então, disse que a Marina então, aí pediu para você ir lá. isso. Aí eu fui conhecer o Jorge Paulo, né? Aí ele conversou comigo, pediu para eu dançar com ele, porque ele e a parceira tinha ido embora, ele tinha vários shows, porque ele tinha muito show, era impressionante, ele tinha vários shows marcados, né? Ele agitava muito isso. Aí eu falei, tá bom, você vai me ensinar a coreografia, porque o tango, coreografia é uma coisa, você saber dançar, você sabe, é outra, né? Eu, como era bailarina, ele me ensinou as coreografias todas e a gente fez vários shows, sem eu saber dançar tango, só como bailarina. Eu tenho filmado isso, muito Pô, engraçado, uma caraca! graça, muito legal. E aí eu fiquei, quer dizer, eu passei por várias pessoas que eu fui conhecer depois, que eu não conhecia na época, me viram até fazendo apresentação, mas eu não era ninguém nessa época, ninguém me conhecia do tango, né? E aí fizemos vários shows, papapá, papapá. Acabou que depois eu parei, porque eu tinha um marido muito ciumento nessa época, sabe? Ah, tá. A gente acredita que o marido tinha ciúme do Jorge Paulo. Era, Pô, era não, ele tinha ciúme de inacreditável. você, né? Tinha ciúme de você, né, Alice? Independente do homem. Claro, não pode chegar perto. Normal. Aí teve uma apresentação que eu fui fazer com o Jorge Paulo que ele pediu para tirar a aliança, porque era. Ele tava, não sei por que, ele pediu, tá bom, eu tirei. Ah, para quê, já? Para quê? O marido chegou no ataque. Ai, muito engraçado. Enfim, acabou que depois eu acabei parando de dançar com o Jorge Paulo. E aí se passou um tempo, um ano, alguma coisa assim, não me lembro bem. E aí eu vi o filme Tango. E aí quando eu vi esse filme, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ser bailarina de tango e eu quero dar aula de tango. Caraca, Aí Alice. encasquetei com isso e aí fui procurar alguém para fazer aula, para realmente aprender, né? E aí essa moça que tinha me indicado, o Jorge Paulo, falou para mim, ah, eu tenho um casal que eu acho que você vai adorar fazer aula. Eles são uma graça, maravilhosos. E aí eu fui na casa da Patrícia e do Javier fazer aula com eles. Eu não sabia fazer nada, né? Aí eu me lembro que eu ia para lá todo sábado fazer a aula, era mó barato, né? Aí o Javier me ensinando, todo paciente, me ensinou a fazer o cruze, eu me lembro disso direitinho, não sabia fazer nada. Legal. Aí eles faziam um baile que era lá na. Como é que é o nome daquele lugar? Agora me fugiu o nome.
Eles faziam um baile de tango. E aí eles me convidaram para assistir, para ir no baile, né? E aí eu fui nesse baile uma primeira vez. Não, foi uma primeira vez. Aí na segunda vez que eu fui nesse baile, eu estou sentada assim, assistindo o baile. Daqui a pouco eu vejo alguém passar dançando com a Patrícia. E aquela pessoa me encantou. Aí Sim. eu chamei a Patrícia e falei, Patrícia, quem é essa pessoa que estava dançando com você? Aí a Patrícia falou, quem? Assim, toda desligada, que a Patrícia é toda desligada, né? Aham. Aquele rapaz, ela falou, o André? Eu falei, aquele ali. Ela falou, nossa, fiquei apaixonada por ele é maravilhoso. Aí ela falou, tá, que legal, vou falar para ele dançar com você. Aí o André veio me tirar para dançar, eu não sabia dançar ainda direito, pisei no pé dele, foi um caos, aquela coisa, imagina. Primeira vez que eu encontrei o André na vida. Aí fui embora para casa, sonhei com o André de noite, olha que coisa, né? Como é que a vida... É mesmo? Sonhei com ele de noite, verdade. E aí, depois disso, eu comecei a ir vários bailes, e aí foi no Paulo Araújo, e lá a gente se conheceu. E aí começamos a nossa Peraí, parceria, peraí, né? peraí, peraí, peraí. Eu gosto da... Alice, agora você me deixou assim, me deixou curioso. Peraí. Aí, quer dizer, eu vou só recapitular um pouco, porque já fiquei mais animado. Você chegou, tu foi no baile, que acontece isso? Você olhou, porra, aí você vê uma pessoa dançando, claro que você tem vontade de dançar com ela. É normal. Você, né, Uhum. olhou para ele e falou, pô, o cara dança, pô. É porque você tem uma ideia assim. Aí você foi, olhou, falou, pô, queria dançar com ele. Patrícia, o André é. Aí tu dançou com ele. Mas você naquele momento, você percebeu que você tinha encaixado com ele. Eu sei que não. Não, eu não encaixei nada com Não, ele, mas isso Marquinhos. você Eu não entende. sabia dançar Eu direito. sei. Ele me... O que me encantou foi a imagem dele e da Patrícia dançando. Era uma conexão muito bonita, né? Os dois pareciam que flutuavam. Eu achei lindo aquilo, eu fiquei encantada, né? Mas eu não sabia dançar ainda na época, né? Então eu fui dançar com ele, mas ele assim, todo cuidadoso, indo devagarzinho, porque eu não sabia dançar ainda. Mas eu me encantei sei lá, com a áurea dele, sei lá com o que foi. Ah, tá. Porque, olha só, eu estou falando isso pelo seguinte: você vai dançar com a pessoa, mesmo que a pessoa não saiba, você sabe disso também, tão bem ou Uhum, melhor que eu, uhum, você sabe que quando você abraça, né, você vê que o abraço foi um abraço legal. E não. uhum. Entendeu? Eu estou falando isso porque quando Sei, você sei. abraçou o André, aquela áurea toda, você também sentiu que o abraço foi um abraço bom, né? Olha, eu vou ser muito sincera, eu não lembro. Não Não lembra, né? lembro desse momento, não lembro. Eu lembro que eu fiquei assim, impressionada e sonhei com ele à noite. Tá. Assim, a gente só conversou um pouco, dançou uma vez e só. E eu sonhei com ele de noite, quer dizer, já era uma coisa que estava predestinada, Sim, né? Então, claro. Não, eu entendi, claro. Mas eu fiz a pergunta justamente por causa disso, sabe? Porque às vezes a gente sei. gosta muito, né? Aí dali, o que Aham. aconteceu? Ele estava fazendo aula, ele era aluno ou já era professor Não, do Paulo ele só Araújo? dançava, ele não era professor ainda, ele já dançava, já há uns 4 anos ou Tá, 3, sei lá, ele já dançava, já tinha começado com a Maria Antonieta, já tinha um tempo de tá, tango, já dançava bem, né? sim. Para a época já dançava bem. E aí depois a gente se encontrou no baile do Paulo Araújo, era até aniversário dele, ele me convidou, eu fui, ele se apresentou com a Lor, foi lindo a apresentação dos dois. E ali começou a nossa Tá, história. mas você foi fazer aula. Até então, tu estava fazendo aula com o Javier e com Isso, a Patrícia. Você continuou isso. fazendo. Como é que você foi parar? Continuei. Como é que você foi parar Então, como aluna no Paulo Araújo? porque aí eu comecei a namorar o André. E Ah, aí o André começou a me ensinar também, e eu acabei indo também para as aulas do Paulo. Comecei a fazer aula com o Paulo também. E aí acabei ficando então, ou por lá, seja, entendeu? quando você foi para o Paulo Araújo, você também já estava com um nível de tango melhor um pouco, né? Já estava Não, bem, mas eu estava bem no início, porque foi logo no início que eu conhecia. Quer dizer, eu estava fazendo uns básico, assim, bem o básico. Realmente, quem me ensinou a dançar foi o André. O André foi meu, realmente, maestro e parceiro, porque aí ele começou a me ensinar e me treinar para dançar com ele. Então a gente foi crescendo juntos, né?
Porque a gente treinava muito, ensaiava muito, muita aula todo dia, e a coisa foi muito rápida, entendeu? Ah, entendi. Mas olha só, Alice, então tá. Deixa eu voltar só no negocinho. Nisso, Pode voltar. feito você disse, você é formada em educação física. E você, Isso. automaticamente, você, para poder fazer aula, sair para ir para o lugar, você precisava ganhar um dinheiro, independente da tua mãe, independente de quem fosse, independente do Uhum. que você continuou dando aula, você continuou fazendo. Como é que tá? Onde Dando é que aula. está a Carlota Portela aí? Onde é que está a tua educação Então, vou te física aí? contar. Vou te contar. Então, aí eu continuo. Na educação física, na verdade, eu não trabalhava muito. Eu trabalhava. Ah, não, mentira. Eu dava aula, eu tinha muitos alunos em casa. Agora que eu me lembrei, eu era personal. Além de dar aula Hum, na Carlota, eu tinha muitos alunos que eu ia na casa. Eu dava aula até 11 horas da noite, Marquinhos, pra você ver como era a minha vida. Era uma coisa de louco. E o André chegou a me ver ainda na Carlota, me ver dançar apresentação, ele me viu fazer várias apresentações ainda. Mas só que o tango, o que que acontece? Quando você começa a dançar, as outras danças perdem a graça. Nem o jazz mais eu achava graça. Nada. O caraca! tango, Pior que é o assim tango mesmo, né, tomou uma Alice? dimensão, sem brincadeira, eu não conseguia achar mais graça em dançar nada. É porque o tango ele é tão complexo, ele é tão, sei lá, cheio de coisas assim, tão envolvente, que eu larguei o jazz. Eu larguei e fui me dedicar ao tango. Larguei tudo e fui me dedicar ao tango. Aí comecei a dar aula com o André lá no Paulo Araújo e continuava com meus alunos particulares, mas a Carlota em si eu larguei e fui me dedicar ao Aí o tango, tango já virou uma entendeu? profissão para você. Já virou uma profissão, Isso, já virou um negócio. isso. Automaticamente, o que é que você fez? Falou, poxa, eu aqui, o André, claro, você com um parceiro, você sabe disso, com um parceiro faz uma diferença tremenda. E o parceiro, ainda Como mais o faz? André, que é um cara estudioso, eu conheço o André, né? Eu até, depois eu vou Uhum. ver se eu consigo, vou ver se consigo falar com ele para ele fazer uma live também aqui com a gente, que, afinal de contas, é o que eu falei para você. Você trabalhou lá na minha academia também, trabalhou na nossa academia. O André trabalhou mais de 10 anos lá na nossa academia, dando aula particular, Verdade. dando aula em grupo, vocês, antes de vocês terem. Mas essa história você vai contar ao longo disso, você vai contar, tá? Mas o que eu queria saber mesmo é o seguinte: aí você Uhum. foi, automaticamente, o tango, quando vai entrando, quando entra na nossa vida, feito você disse, ele te absorve de tal maneira que você acaba. é, é, a música ela é complexa, a Uhum. dança ela é complexa, você se vê na obrigação de Exatamente. estudar bastante. É o que eu Isso. faço também, tá, Alice? Eu estou há 7 anos dançando tango e eu estudo praticamente todo dia. Ouço música todo dia, cada hora, e quanto mais eu estudo, mais eu vejo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo que Mas eu tudo a gente tem que tenho aprender, que né? aprender. Eu não sei como as pessoas, sabe, conseguem dançar tango, ou melhor dizer, não conseguem, né, dançar tango sem fazer isso, entendeu? Ou você Exato. sabe disso. Você foi e começou com o André, Hum. começou a treinar, começou a estudar, você viu que tinha necessidade de estudar, até porque você tem que aprender uma outra língua também. E Claro. você até então, você já falava espanhol? Como é que era a tua relação até você chegar a Buenos Aires? Porque a gente que dança tango, a gente não entende Uhum. como as pessoas dançam tango sem estar indo a Buenos Aires, sem ir a Buenos Aires, É sem falar verdade. espanhol, sem conhecer quem é a orquestra que está tocando. Quer dizer, é tanta coisa para a gente falar, Alice. É. Eu queria te perguntar como é que foi isso na tua vida, porque você, uma hora, o Paulo Araújo viajava muito naquela época. O Paulo Uhum. Araújo, pô, ele era um cara internacional, ele foi um cara internacional, né, muito É respeitado em verdade. Buenos Aires, em vários lugares Uhum. do mundo também. Nós sabemos disso. Hoje as pessoas não conhecem muito a história do Claro. Paulo. Eu liguei muito para mandar Uhum. recado para ele, não consegui falar com ele, entendeu, Alice? Eu queria fazer uma live com ele. Eu fiz aula com o Paulo Araújo, só para saber um pouquinho, só na época, a época foi é, quando ele estava na Mente Sá. Por aí tu tira, ele estava na Mente Sim. Sá ainda. Nossa. Ó, tu vê que Caramba. ele estava com a Ângela, ele estava indo com a Nossa, Ângela. muito Ó, tempo. por aí tu tira. Quer Antes dizer, de eu entrar no tango. então antes de muita gente entrar no tango, eu fazia aula com ele sozinho. Sozinho eu fazia aula com ele. Mas isso aí é outra história. Então o que acontece? A Uhum. gente sabe que você foi para lá, aí você falou assim, poxa, encontrou o André, encontrou o Paraíso, tá ótimo, estou na casa do tango, aqui é o melhor lugar do mundo e aqui eu estou feito. Mas você sabe que não é só isso. Vai depender de Não. você para você desenvolver. Você falou assim, Uhum. Marquinhos,
você está falando aí que a tua evolução ela se deu por causa do André, por causa disso. Eu, particularmente, eu acho, Alice, se deu por causa deles também, claro que não tem dúvida. Mas, principalmente, por causa de você. Porque você, pela tua Não, sim, dedicação. claro. O Então, que eu eu queria que quis você dissesse dizer... sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre como você foi vendo o tango, o que você precisou fazer para você ser hoje essa Alice que você é. Vê se você entende. Essa Alice que você é, você construiu com muito trabalho. Pode ser até Muita agora. ralação. Entendeu? Eu queria que você Muita contasse um pouco ralação, sobre isso. Marquinhos, eu ralei muito. Muito, muito, mas muito mesmo. De chorar, de desesperar. Porque era muito difícil você chegar a uma... Perfeição é impossível, mas chegar num nível que tivesse bom, pelo menos, entendeu? Então, olha, antes da gente... A gente foi para Buenos Aires logo quando a gente... No primeiro ano que a gente já estava com parceria, foi passar um mês lá. Quer dizer, o André já tinha me ensinado até esse primeiro período praticamente tudo. A gente já tinha montado coreografia, ele me dava muita aula, eu fazia aula também junto com o Paulo, né? Então, basicamente, eu tinha aprendido aquele início, né, todo ali. Mas eu senti que quando a gente foi para Buenos Aires, primeira vez foi de enlouquecer. Por que aconteceu? A gente foi fazer aula com 500 professores. E cada um falava uma coisa diferente. E aí chegou uma hora no meio da viagem que eu fiquei desesperada. Eu falei, André, não sei mais dançar, porque cada um fala uma coisa. O que eu faço? Porque ia numa aula, um falava uma coisa, ia na outra, outro falava outra. Aí fazia aula de técnica de mulheres. Aí fazia aula... Aí chegou num dia no baile, eu travei. Eu falei, cara, eu não sei mais dançar. Eu não sei se eu penso aqui, se eu penso ali, se eu penso aqui, o que eu faço? Aí eu cheguei à conclusão, eu e André, que a gente tinha que pegar de cada um que a gente fez aula e pegar o que se adaptasse melhor ao nosso corpo e seguir a nossa linha, entendeu? Então a gente não ficou na linha de ninguém, a gente foi fazendo aula com todo mundo e foi pegando pra gente e fazendo o nosso estilo de dança, buscando o que era bom pra gente. E aí foi que eu consegui tranquilizar e a gente conseguiu desenvolver melhor o tango. E aí, depois desse mês, aí a gente ia para Buenos Aires sempre. Eu, pelo menos, teve um ano que eu ia de 2 em 2 meses. Estava, assim, enlouquecida. A Aparecida comentou aqui, Alice, eu também, Alice, chorava quando não conseguia fazer o que queria. Muita gente, você sabe que as pessoas que dançam estão feito, você falou. Você acabou de dizer, as pessoas, às vezes, veem você dançando e fala assim, poxa, não sei o que e tal, mas a coisa é complicada, porque se você quer isso realmente, é isso que você quer para a sua vida, você vai ter que vai ter que ralar bastante. E é o que você fez. Você acabou de dizer que você teve um momento que você passou aí de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, não é isso, Alice? Uhum. Você ia e ficava lá e dançava com todo mundo, ia para as milongas, né? Todo mundo. Marquinhos, eu ia para a milonga às 9 da noite, 11 horas da noite. Voltava às 7 horas da manhã em casa. Era a hora que eu estava chegando em casa. Dormia, acordava e ia fazer aula. Ia para a milonga, 11 horas, voltava para cá às 7 horas da manhã. Era uma semana, 10 dias assim. Eu tinha que tomar vitamina, porque senão eu chegava no Rio doente. Chegava doente. Tanto que, né? Mas assim... Esse ir para milonga e dançar com todos os homens, dançar com todo mundo, cara, isso é a maior escola que tem. Era a maior escola. Realmente, depois de 10 anos, vamos dizer assim, depois de 10 anos de tango, foi que eu cheguei à conclusão, agora eu sei dançar tango. Depois de 10 anos, agora eu sei dançar tango. Agora eu danço com qualquer homem que me tirar, eu danço. Qualquer um, pode ser qualquer estilo. Isso é uma coisa que eu também tenho que agradecer ao André, porque o André, ele dança todos os estilos, ele não é só milongueira, ele dança tudo. Então, com ele, eu aprendi a dançar tudo e desenvolver em Buenos Aires com professores diferentes e com ele aqui. Então, esse dom de poder dançar qualquer estilo, é graças ao André, isso eu posso te garantir. Porque ele... eclético total. Cada dia
Ele queria dançar uma coisa diferente, e eu tinha que me adaptar àquilo. E essa adaptação que eu tive que fazer para poder dançar com ele foi assim, maravilhoso. Porque eu cheguei em Buenos Aires e eu dançava com qualquer homem, qualquer estilo. Né? Sim, Que é uma coisa difícil. eu, É uma coisa difícil. Alice, você falou agora aí sobre fazer aula. Eu acho, você falou que eu também conheço uma pessoa igualzinha a você, que fez isso, porque eu também faço isso. Essa época agora era para eu estar em Buenos Aires. Tem 7 anos que eu sempre vou em abril e volto em maio, e volto em junho. Eu vou no final, eu vou no meio de abril e volto no começo de junho. Antigamente eu voltava no finalzinho, eu voltava às vezes no começo de julho. Só que já era muito frio já, e eu acabei desistindo. Então e também eu não consigo ficar mais do que 1 mês e meio. Mas é exatamente isso que você está falando. Eu faço 1 mês e meio, 1 mês e meio. Indo à aula pelo menos 4, 5 vezes por semana e dançando todo dia, até 4, 5, 6, 7 horas da manhã, que é a hora que ela acaba o Laviruta, 6 horas da manhã, a gente volta para casa. Eu até falei para a Carla, esse ano, que eu estou aqui nessa quarentena, nós estamos nessa quarentena, eu não fiquei resfriado. Todos os anos eu me lembro de ficar resfriado, todos. Porque eu estou em Buenos Aires, né, automaticamente, e pego uma gripe. Feito você falou, Alice, é fundamental que a gente dance com... Eu já cheguei a dançar com 28 mulheres, 28 damas, numa noite. 28 damas, porque eu vou a 2, 3 milongas por noite. Então, você está falando exatamente isso. As pessoas pensam que é fácil. Eu concordo, Alice, com você. O André é excelente. Eu sei porque eu fiz aula com o André também, e eu acho ele excelente. Mas eu acho que é fundamental fazer o que você fez também. Claro, não, com certeza. O André era o meu maior incentivador. Ele falava, vai dançar com todos os homens, vai fazer aula, vai, porque não adianta só comigo. A gente está treinando, mas você tem que fazer com os outros também. Sim, então eu ia me embora, eu largava ele aqui e ia sozinha, ficava lá. Entendeu? Toma-lhe milonga, toma-lhe milonga e toma-lhe classe. Toma-lhe milonga. Sozinha, Matheus, saía às 7 horas da manhã da milonga. Sozinha. Fiquei na casa da Ana Maria e do João várias vezes. Fiquei lá quando eles moravam lá, ia para lá e ficava lá, fazia aula, dançava, foi ótimo. Estudando, né, Alice, que eu acho que a gente... Claro. O que acontece? Eu acho que é importante, sabe, Alice, a gente falar também um pouco sobre o quê? Não só sobre a dança em si, também sobre o negócio, né? Porque você acaba aprendendo também como é que funciona o negócio, né? O negócio de dança. Porque a gente aqui, eu acho que a gente aqui ainda não aprendeu ainda a negociar a nossa dança. Nem muito menos o tango, que eu hoje amo tanto, né, e você já ama há muito mais tempo. Eu acho que a gente não aprendeu. Eu acho que a gente deveria aprender algumas coisas lá. Então, eu acho que isso tudo também faz com que a gente aprenda também várias coisas. Porque eu queria comentar contigo justamente isso. Você estava... dançando bem, vocês, claro, aqui no Rio de Janeiro, vocês fazendo um sucesso tremendo, né? Vocês, né, fazendo show. Aí você, né, continuou lá no Paulo Araújo, dançando, você dando aula. Você passou a dar aula no Paulo Araújo também, não passou, Alice? Passamos. O Paulo a gente tinha uma turma no início, depois a gente foi tendo várias turmas, aí o Paulo viajava e a gente ficava cuidando de todas as turmas, porque ele passava às vezes 2 meses fora, 1 mês. Então a gente ficava coordenando, ajudando ele, sim, claro. Ajudamos bastante ele. Ele ajudou a gente também bastante. Eu sei disso também. Mas aí como é que foi o negócio de vocês? Né, vocês, de repente, viraram para fazer show, né? Aí você foram vendo também a dança por um outro lado, mais profissional. Né? Porque o André, eu não posso deixar de falar no André, né? Porque o André é o seu parceiro até hoje. É o teu parceiro, né? Com certeza, então, faz parte da minha vida tango. Falou tango, falou André e Alice, não tem como separar. Não tem como separar. Então, não tem como. Eu estou falando nele, você também já disse, né? Então, vocês fizeram o André também, né? Se profissionalizou e tudo, está aí, né? É um excelente profissional. Aí vocês ficaram no Paulo, até que o Paulo, vocês saíram de lá, o Paulo resolveu, como é que eu vou te dizer? Fechar a academia, né? E como é que foi esse processo para vocês?
Então, nesse período que a gente estava no Paulo, a gente já tinha começado a dar aula também em outros lugares e a gente já tinha começado a fazer a milonga com o Aurélio, lembra? Milonga Agitos. A gente tinha uma milonga com o Aurélio. E aí a gente já começou meio que, não é que sair do Paulo, mas já ter uma coisa meio independente. A gente sempre pedia permissão para ele. Ó, Paulo, a gente vai fazer uma milonga, tudo bem, não sei o quê. Ele era o pai, né? Claro. E aí ele sempre dando muito apoio pra gente, sempre muito querido. E aí quando ele fechou, a gente foi com ele para Ipanema, que ele abriu ali Ipanema, lembra? Sim, Acabou que também não deu certo. E aí eu e André ficamos assim, já lembra, a gente estava na sua academia ainda, né? Sem saber o que fazer, e o André queria muito um espaço, a gente começou a procurar, procurar, procurar. E aí o André achou o espaço que o Paulo tinha saído, estava fechado. E aí ele enlouqueceu, ele queria abrir ali de qualquer jeito uma escola. Relutei um pouco, porque eu queria um lugar que não tivesse aquela escada, que não fosse tão grande, não fosse em Botafogo, enfim, mas a gente não achou nada. E aí acabamos abrindo o espaço de novo, né? Alugando o espaço, chamamos o Mauro, porque a gente achou que só a gente também não ia dar conta do espaço, de pagar, né? Não sabia como é que era ter tango, viver de tango, só tango é complicado, né, sim, Marquinhos? claro, claro. Complicado, né? Sim, sem A dúvida. gente até que deu muita sorte, porque a gente tem, assim, porque o improviso acabou que se dividiu em improviso e casa do tango. O improviso é só do Mauro e da Adriana, tudo que entra é deles. E o tango é só nosso. Então, na verdade, a gente vive só de tango, que Sim, é uma coisa assim, dificílima de se conseguir, né? Vamos dizer muito. assim, você vive só de tango no Brasil, né? Até que agora até tá melhorzinho, mas é complicado, né? É verdade. Normalmente as outras academias têm outras danças, né? Tem outras coisas, né? Não, é verdade, Alice. Você falou uma coisa certa. Você viver. É por isso que eu te perguntei, justamente porque quando vocês decidiram você já tinha um público também, claro, você já tinha um público, vocês já estavam Uhum. fazendo a milonga, claro. Isso tudo vocês pegaram também, né? Claro, com o tempo você vivendo no meio, né? Você conhecia Buenos Aires, quando falou, poxa, vou fazer uma milonga. Essa milonga é vamos ver como é que fica. Aí, automaticamente, Uhum. já tem mais que... É mais trabalho ainda, porque fazer milonga, você sabe disso, que fazer prática, fazer milonga, ou você tem que... Ah, meu Deus do céu, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Mais mulher também, que tem que fazer um monte de coisa. Aí, pô, É. começa lá na milonga. Aí vocês foram, abriram lá a Casa do Tango. Vou botar um sócio, ou seja, tem 2 andares aqui, eu coloco um andar para o Mauro, né? O Mauro fica aqui embaixo e nós ficamos lá em cima, porque lá em cima Uhum. é o lugar que a gente opta por ficar. E a gente divide o aluguel. E cada um Isso. faz o seu. Acabou. Faz a sua Entrou aqui. escola e somos Entrou aqui, sócios, mas cada um na sua. cada um faz o seu, e a hora que a gente precisar um do outro, a gente ajuda um ao outro. Claro, Como claro. vocês fazem quando tem uma festa grande e tal, aí, né, Isso, acaba sendo isso. bastante independente. Aí o que aconteceu? Vocês foram, começaram lá, e como vocês 2 sócios, né? Tá legal, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Aí, graças a Deus, a coisa foi funcionando com toda a... Tem quanto tempo já? Já tem 10 anos, né, Alice? Tem mais de 10 anos? A Casa do Tango já vai fazer 11 anos. Vai fazer Vai 11 fazer anos, 11 né? anos esse ano. A Casa do Tango. Eu e André vamos fazer 19 de parceria esse ano. Ano que vem a gente faz 20. Porra, E a Casa do Tango, 11 anos. 11 anos a Casa do Tango, né? É bastante coisa 11 também, né? anos. É uma, É é bastante uma, coisa. é uma vida toda, né, Mas Alice? ela não era a Casa do Tango no início. No início, lembra que era tudo improviso. Aham. Mais pra frente que eu resolvi mudar o nome, que eu achei que improviso era um nome que não pesava pro tango. Aí eu resolvi realmente dividir improviso, e aí a gente criou a Casa do Tango, que acho que bombou. O nome realmente deu um tchan pra coisa, né? Eu É, acho que foi especial esse nome. sim, sim, Foi sim. bom, foi bem legal. Porque a gente sempre precisa de uma coisa, né? Uma coisa de referência, né? Então ficou É. uma coisa de referência, né? Aí o que acontece, Alice? Aí vocês vieram galgando e tal, e a Casa do Tango ela surgiu, apareceu,
E me conta sobre como é que foram as primeiras turmas, como é que vocês lidavam mais ou menos com isso? Poxa, tinha que fazer propaganda, tinha que trabalhar muito. Como é que era isso? No início ainda não tinha essa coisa de Facebook, né? Eu não me lembro como é que a gente fazia propaganda. Não sei se a gente entregava panfleto na rua. Ah, a gente tinha um e-mail de uma galera, agora na época era e-mail, né? Aham. Então tinha uma galera muito antiga, né? Que a gente soube que a gente abriu, então foi todo mundo para lá. Porque nessa época eu acho que não me lembro, o Paulo não estava dando aula, não lembro bem como é que foi, até ele abrir o outro espaço. Foi bem legal no início, foi bem cheio, a gente foi conseguindo abrir cada vez mais turmas, e eu me lembro que no início a gente abria turma, apareciam 100 pessoas. Teve um dia que eu tive que pedir o Mauro para usar o espaço dele, tinham 100 pessoas para fazer aula. Imagina, Interessante isso, né, aula Alice? experimental. 100 Interessante. pessoas. Gente, uma coisa de doido. O André desceu para dar aula para 50 e eu fiquei com 50 em cima. Porque era impossível colocar 100 pessoas. Imagina isso. Foi muito doido, mas hoje em dia já não está mais assim, não. A galera está mais difícil. Mas há um tempo atrás era abrir a turma Mas e foi bom você lotava. falar nisso, né, Alice? Porque é interessante. Antigamente, né, você tem alguma ideia por que as pessoas procuram, né, naquela época também? Eu acho que até hoje também, tá, Alice? Eu acho que, para falar com toda seriedade, a pessoa, de cada 100 pessoas que procuram o tango, principalmente, né, quantas você acha que ficam, realmente decidem ficar? Tu tem uma De ideia? 100, de 100 mais ou É, menos, de 100, 40 no máximo ficam. 40 ficam na turma. Eu Ah, vou dizer assim, não, eu estou tendo uma ideia, dando uma ideia, assim, de 100 pessoas, 40 ficam. se você abrir uma Porque turma. muita gente, já no início, por mais que a gente tenha criado métodos para. Porque o que acontece? O aluno, quando ele chega, ele não entende que ele tem que aprender, que ele tem que fazer exercício, ele quer dançar. Ele não entende isso. Ele não entende, ele quer dançar. Então você tem que criar um método para que ele logo no início se sinta dançando. E depois que você conseguir que ele pegue o gostinho, aí você começa a trabalhar mais em cima de técnica, né? Moldar mais, limpar mais. Porque se você começa do início já limpando e já moldando o neguinho, sai fora. Não É, fica. é. Porque ele não entende que para o tango isso é necessário. Então você tem que criar uma magia para ele, né? Botar ele dançando que seja o básico, um quadrado, né? Coisas simples. E aí quando ele se sentir, ai meu Deus, estou dançando tango, aí você começa a corrigir, ó, isso aqui é assim, isso aqui é assado. E aí ele fica, porque aí ele entende que ele precisa para melhorar, ele precisa daquilo. Mas até a gente pescar isso, Marquinhos, custou, né? Você vai experimentando até que a gente entendeu que tinha que ser por aí. E aí a gente conseguiu manter mais pessoas, entendeu? Não, entendi. É Eu, claro, eu acho que tudo isso, sabe, ô Alice, para falar com toda a seriedade, eu acho que tudo é uma questão de. Eu perguntei para você o percentual, porque eu acho que as mulheres são mais perseverantes, as mulheres acreditam mais uhum, que vão dançar, e os é homens verdade. menos, tá? Os homens menos. E nós temos, os homens têm muita dificuldade, porque eles precisam, vamos dizer, precisam conduzir as damas, e eu acho que isso é a parte mais difícil da E para dança, eles é mais para difícil. saber o que, que eles estão fazendo, o que, que nós estamos fazendo e tudo. E o tango eu acho que é pior cá para gente, sabe? Porque é muita técnica, você tem que dançar. Feito você falou, você tem que chegar num baile, né? Tem que chegar numa milonga, vamos dizer assim, e tem que dançar com todo mundo. Tem que dançar, não tem que fazer passos. Aí, É, até o aluno entender, né, homem, que ele não tem que saber fazer passo e tem que saber dançar, ele leva muitos anos e não aprende isso. Ele sai da é academia antes verdade. de, ele sai da academia Antes de antes de aprender, aprender. que ele tem que aprender a dançar. Aí, É verdade. como a gente precisa do aluno para poder pagar nossas contas, o que, que a gente faz? A gente vai falando para ele, ó, vai fazendo esse espacinho aqui que depois eu te ensino a dançar. Aí quando você, pá, 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 aí a coisa, por isso eu te perguntei, a quanto por cento você acha? Eu falei, pô, para entrar em 100 pessoas numa academia, para fazer tango,
se ficarem 40 na turma, até a gente... 40, mas também tem um detalhe, né, Alice? Até quanto tempo esses 40 vão ficar? Isso que eu ia falar. Então, começa com esses 40. Aí, durante, vamos dizer, um ano, desses 40 ficam 20. Porque muitos vão acontecer, o homem vai achar difícil, né? Não, entendeu? Tem todos esses detalhes. E fora essas coisas, tem a parte financeira. Ah, tô desempregado, ah, tô isso, ah, tô sem tempo. Tem tudo isso. Além disso, tem essa parte do homem de achar difícil, achar que não vai conseguir. E a mulher vai ao baile e aí não dança, aí fica frustrada, entendeu? Então tem várias coisas em volta aí que são difíceis da gente controlar. A gente não Não, consegue controlar claro, tudo, né? claro. Isso sem dúvida nenhuma. A gente vai aprendendo com o tempo. Eu estou falando isso, Alice, porque, feito você mesmo disse, nós temos academia de dança, mas a academia de dança que tem um gasto legalizada, tem um gasto muito grande, não é fácil a gente sustentar. E uma coisa que a gente tem que ir aprendendo é como é que a gente vai fazer para gerir, né, grana. Porque a gente precisa de dinheiro para poder pagar nossas contas, igual agora. Claro. É uma coisa que eu não quero conversar contigo agora, eu vou deixar para a segunda parte, porque daqui a 5 minutos vai acabar essa parte da live, entendeu, Alice? Então eu vou deixar um pouquinho, só para a gente passar um pouquinho, uns 10, 15 minutos, só para a gente poder finalizar, porque não vai dar para a gente finalizar agora, não vai dar. Então, Claro. então a gente vai conversar só mais uns 10 minutinhos, 15 minutos na outra parte, só para Tranquilo, poder... tranquilo. Eu queria saber de você algumas coisas sobre justamente esse momento agora que nós estamos passando, porque você é dona de academia, como eu também sou dono de academia, e a gente... Graças a Deus, você sabe que eu tenho 27 anos que estou lá na academia, que a gente tá com essa academia, e a coisa não é fácil, mas os alunos estão ajudando, e eu queria saber com você, depois, sobre isso. Mas eu queria falar um pouquinho agora sobre Tá. como é que foi que você falou assim, você estava com uma milonga, agitos. Eu lembro muito bem disso. Vocês. Aí vocês foram para a academia e falaram, vem cá, vocês mantiveram a agitos lá ou vocês levaram já para a casa pro improviso? Não, aí quando a gente abriu a Casa do Tango, aquela milonga era maravilhosa, que a gente segunda-feira no hotel ali com o Ipanema, era maravilhosa, com o Aurélio, era muito boa. Só que quando abriu a escola, a gente conversou com ele, Aurélio, agora que a gente abriu a escola, a gente vai fazer a nossa milonga lá. Aí a gente parou de fazer... Né? Tu lembra que eu e Carla dançamos lá, né? Isso! Foi lá? Eu tenho foto de um aniversário meu lá, com você me carregando, você, Osvaldo, todo mundo, Valdeci. Eu lembro direitinho disso. Nessa época eu não dançava tango ainda. Eu estava ainda... Mas eu lembro desse momento. Era bom, né, Alice? Legal. Era milonga muito legal, aquela milonga lá. Era muito maneira aquela milonga. Eu gostava muito, era muito legal. Aí fala. E o Aurélio e a Thalita, gente boa pra caramba, os dois, gente finíssima. Né? Aí me conta aí vocês tiraram ela de lá, foram levaram para aí a gente abriu a nossa milonga. A milonga. Não, a gente primeiro começou com uma prática, né? A gente não fez logo a milonga. Agora eu não lembro se eu continuei com a milonga lá. Não, acho que não. A gente começou uma prática às quartas-feiras, porque sábado a gente não tinha dia de baile, porque é a parecida que fazia com sábado. Só para eu não explicar tinha pra sábado galera ainda. que isso é uma prática que a gente aprende lá em Buenos Aires, porque o que acontece? A maioria das casas lá, né, da academia, da academia não, que não é da academia, eles fazem uma prática. Eles fazem uma prática depois da aula, eles fazem como uma prática. Então, a gente trouxe isso daqui, né? Vocês, na época, trouxeram isso para aqui. Falaram, poxa, todo mundo, vamos fazer uma prática que é como se fosse um baile depois da aula. Não é isso, Alice? Para as pessoas poderem entender um pouco. Tem muita gente aqui que não está acostumado com isso. Tem muita gente que está na live aí, mas que não sabe o que é isso, entendeu? Aí fala. A gente começou, então, fazendo uma práticazinha de 2 horas, assim. Aí o negócio foi melhorando. Aí a gente começou... Isso no sábado, primeiro. Era 2 horinhas de bailinho depois da aula. Aí a gente resolveu começar a fazer toda a quarta.
E aí foi pegando, o André meio que ficou, não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo sim, não vamos parar. E continuamos. E aí a prática tá hoje em dia, como você sabe, né? Claro. Virou um grande baile, e assim, as pessoas amam. E aí a milonga passional, ela aconteceu quando a Aparecida deixou de fazer baile e me cedeu um sábado dela. Então ela fazia no sábado e me cedeu um sábado. E depois o Marcelo, do Conexão, parou de fazer baile também no sábado e eu peguei esse sábado dele. Então eu fiquei com o primeiro e terceiro sábado e a Aparecida com o segundo e quarto. Ah, E tá, aí, muito bem. aí que eu comecei a fazer a milonga passional aos sábados, porque eu não tinha, porque a gente não pode fazer milonga no dia do outro, então a gente não fazia. Fazia na quarta. E aí começou a milonga passional, o primeiro e terceiro sábado, quando a Aparecida cedeu o primeiro e depois o Marcelo me cedeu o dia dele, que ele parou de fazer baile também. Entendeu? Aqui, Aí começou. tá, antes de a gente acabar essa primeira parte, eu vou pedir para você responder a seguinte pergunta. Quais eram os professores? A Thelma Camargo, lá de Goiânia, está perguntando. Quais eram os professores dessa época, Alice? Quando eu comecei? Naquela época que você começou, que eu estou lendo, eu estou botando aqui de vez em quando óculos, de vez em quando eu tiro. Então, quando Mas você começou. Mas aqui, ela está perguntando aqui no Brasil ou lá em Buenos Aires? Boa pergunta, eu não sei. Mas você pode falar os nomes de Buenos Aires que você falou, que você quiser. Pode falar também, Alice, o nome daqui, o que você quiser. Aqui, na época que eu me lembro de professor, tinha só o Paulo Araújo, Patrícia Javier, o Jorge Paulo, quem mais? A Áurea e o Bob, Marquinhos, o Marquinhos Caire já dava aula também, Neuza, eu acho que já dava aula também, a Patrícia e o Sérgio faziam baile, eu acho que eles não davam aula de vez em quando. A Lor e o Luciano, não, a Lora e o Luciano, quando eu comecei, ainda não estavam juntos. A Lora ainda era mulher do Paulo, depois é que acabou, que o Paulo separou da Ló, e a Ló casou com o Luciano. E aí, então, aí depois que eles começaram a dar aula. Mas, no princípio, eu acho que era isso. Não estou me lembrando mais. Tinha o Egídio também, O Egídio, que foi tá certo. até da Neuza, né? Eu não estou me lembrando mais quem. E lá de Buenos Aires, Alice? Em Buenos Aires, quando a gente foi as primeiras vezes, a gente fez aula com o Rúlio e a Corina, Rúlio Balmacedo e Corina, com os irmãos, com o irmão do Rúlio também. A gente fez aula com o Ernesto. A gente fez muita aula com a Aurora Lubes e o Firpo. Fizemos aula com Naveira, a gente fazia muita aula, o André amava fazer aula com Naveira, então a gente sempre fazia o Gustavo Naveira, os cursos dele. O Fabiano também a gente fez algumas aulas. Javier e Geraldine, a gente não fez aula naquela época, mas assim, eram a minha inspiração. Então a primeira vez, eu me lembro em Buenos Aires, a primeira vez que eu vi Javier e Geraldine dançando foi no... como é que é o nome daquela milonga que era num clube grande? Como é que é o nome? Não pode ter sido no Salão Cane, não? Não, Sunderland. No Sunderland. Então, foi a primeira vez que eu vi eles dançando, foi lá. Foi assim, mágico. Mas depois que a gente foi, a outra vez que eu vi dançando, foi bem de perto. Foi até um vídeo, a gente tem no nosso canal do YouTube, a gente filmou. Mas eu chorei muito, Marquinhos, de emoção. Você não sabe a emoção. Olha só, para quem não sabe, foi as pessoas... eles dançando ali 1 metro de mim ali, cara. Foi assim... Nossa, me arrepio só de pensar. Chorei muito. Foi lindo, só, lindo, lindo, lindo. Falta 1 minuto para acabar, Alice. Eu vou ter que parar, né, agora, vou cortar essa live e a gente vai continuar justamente com a segunda parte, que eu quero que você fale um pouquinho mais, né, sobre a tua academia, mas como ela está, como depois disso tudo que nós estamos passando, agora, nesse momento. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco, só para a gente poder ter uma noção, tá legal? Espera um pouquinho só, faltam 30 segundos. Tá? Então, eu vou encerrar essa live e vou abrir outra e vou te chamar agora, tá? Obrigado. Tá bom, querido, tá bom. Olha só, eu vou encerrar agora e vou chamar ela de novo. E voltem aí, tá bom, pessoal? Obrigado.
Vamos conversar um pouquinho mais ainda. Obrigado.